Os medievais tinham muito a temer e queriam respostas. Respostas para as coisas que estavam acontecendo em seu mundo. Mas sem o conhecimento científico que temos hoje, eles tinham que contar com suas próprias imaginações, juntamente com mitos e histórias, para fazer sentido das coisas. Os resultados foram um mundo de magia e um lugar cheio de criaturas fabulosas, bruxas, anjos e demônios. Vamos viajar de volta no tempo e dar uma olhada dentro da mente medieval, nas temores e superstições com as quais eles lidavam todos os dias enquanto tentavam navegar em suas vidas. Então você acha que sabe tudo sobre cavaleiros, castelos e reis? Bem, segure sua cota de malha porque estamos começando um canal de história todo sobre o Império Romano. Agora eu sei o que você está pensando. Espera, Império Romano não é isso antes das minhas lendas medievais favoritas? Bem sim, mas fique comigo. Roma é onde tudo começou. Da queda do poderoso império à ascensão dos seus cavaleiros medievais, é uma história que está toda conectada. Então, se você está pronto para aprender sobre este incrível período de tempo, junte-se à Festa da Toga no nosso novo canal, o Império Romano. Vai valer totalmente a pena o desvio na sua jornada histórica. Então vou deixar um link para ele na descrição abaixo. E agora, para o vídeo de hoje. Bem-vindo à loucura medieval. Em 1188, tendo viajado pela Irlanda, o padre e historiador Gerald de Gales então escreveu Topografia Rivenae. Nos tratados, o arquidiácono usou o mito do ganso de Craca como evidência do nascimento virginal de Jesus. O mito do ganso era um equívoco amplamente relatado sobre os hábitos de reprodução do ganso de Craca e do ganso brante. Dizia-se que os gansos surgiam completamente formados das cracas de ganso. Foi durante o século XIII que essa teoria da geração espontânea alcançou o mais alto nível de aceitação. As obras dos antigos filósofos gregos Aristóteles e Plínio foram reintroduzidas na Europa Ocidental durante a Idade Média. Eles acreditavam no princípio do vitalismo, o que significa que novas criaturas vivas poderiam nascer de matéria em decomposição. Pulgas poderiam se materializar a partir de matéria inanimada, como poeira, ou larvas poderiam surgir de carne apodrecida. Outras criaturas que eram consideradas desagradáveis, como vermes, insetos, sapos, cobras, até mamíferos como ratos e camundongos, acreditava-se que apareciam espontaneamente a partir de sujeira, em vez de se reproduzirem sexualmente. Muitos grandes homens acreditavam na teoria. O teólogo do século VII, Bispo Isidoro de Sevilha, que foi descrito como o último estudioso do mundo antigo, que deve ter sido uma pequena lista de estudiosos naquele ano, apontou que a palavra latina para rato, que é mus, poderia ser derivada da palavra humus, que significa composto. Quando o filósofo alemão Albertus Magnus e seu aluno Thomas Aquinas traduziram as obras de Aristóteles para o latim, elas se tornaram tremendamente populares. Os teólogos do século XIII expandiram a teoria da geração espontânea, declarando que parasitas e vermes eram conjurados a partir da sujeira pela vontade do diabo. E além disso, de acordo com o Evangelho de Marcos, no inferno os vermes que comem os pecadores nunca morrem. A Igreja realmente gostou das descobertas de Gerald do país de Gales e sua teoria do ganso. Talvez não fossem apenas criaturas impuras que foram criadas espontaneamente, se pássaros como gansos marinhos pudessem surgir de lama e sedimentos, isso poderia ser usado como evidência direta da Imaculada Conceição. Não foi até 1668 que a teoria do vitalismo foi refutada. O biólogo Francesco Redi colocou um pedaço de carne podre em um frasco e o cobriu com um pano. Nenhuma mosca podia alcançar a carne, então nenhum ovo foi posto e nenhuma larva apareceu. Ele provou que a geração espontânea não funcionava. Havia muitos dias santos na Europa Católica durante a Idade Média e, portanto, ocorriam sérios jejuns. A Quaresma era um grande evento e durava 40 dias, sem permissão para comer carne. Mas certamente, se o ganso percebejo pudesse ser considerado um peixe em vez de uma ave porque nasceu do mar, então poderia ser comido. Infelizmente, em 1215, o Papa Inocêncio III pôs fim a todo o ganso fingindo ser um peixe comido durante os tempos sagrados
e qualquer pessoa pega fazendo isso era julgada herege. Ah, bem, valeu a pena tentar. Ralph de Cogswell foi um monge inglês, abade e cronista. Ele morreu no início do 13º ferimento. Ralph escreveu crônicas sobre a Terceira Cruzada e uma sobre Gerald de Hertford, um grande mestre do Nono Templário. Ele também escreveu Chronicon Anglicanum, onde registrou uma história da Inglaterra. Ele conta uma história sobre alguns pescadores de Orford, em Suffolk. Um dia, em 1161, eles pegaram uma criatura estranha em suas redes. Citação: o homem selvagem estava completamente nu, e todos os seus membros eram formados como os de um homem. Ele era peludo e sua barba era longa e pontuda. Ao redor do peito ele era muito áspero e peludo. O tritão nu, como o chamavam, foi arrastado para o próximo castelo de Orford, onde o governador Bartholomew de Glanville o colocou sob guarda, citação, dia e noite, e não permitiu que ele retornasse ao mar. Ele comia avidamente qualquer coisa que lhe era trazida, devorava peixes crus em vez de cozidos, usando os peixes crus em suas mãos, até que toda a umidade fosse removida, e então os comia. Ele não queria falar, ou melhor, não tinha o poder de falar, mesmo quando suspenso pelos pés e torturado. Ele não demonstrou nenhum conhecimento de um Deus cristão ao ser levado para a igreja. Ele nem sequer baixou a cabeça, levando-os a acreditar que ele era um espírito maligno no corpo de um marinheiro afogado. Usando redes para cercá-lo, seus captores o devolveram ao mar e observaram com espanto sua agilidade na água. Apesar das precauções, o marinheiro escapou, mas ele ficou no mar por mais 2 meses antes de desaparecer para sempre. Ele se tornou conhecido como o Homem Selvagem de Orford. Grandes garotos choram hoje. O choro é principalmente associado à feminilidade, pelo menos no Ocidente. Na Idade Média, as lágrimas eram consideradas um líquido poderoso e valioso. Por que não seriam? Elas poderiam curar doenças, libertar almas do purgatório e até identificar mentirosos. Elas eram vistas como um sinal de piedade, aproximando os medievais de Deus, um excesso de humores e como um acompanhamento para visões divinas. Em seu comentário, Segredos das Mulheres, Albertus Magnus disse, cito: as mulheres choram muito porque têm tanta umidade que seu corpo precisa expulsar a umidade material da feminilidade. Para Magnus, isso era um sinal de ignorância feminina. Claro, a umidade afetava seus cérebros e os impedia de aprender. Isso também apontava para sua maldade porque, citação, humores malignos deixam o corpo através dos olhos. E se toda essa umidade não saísse pelos olhos, então naturalmente ele acreditava que isso afetaria o útero e causaria infertilidade. Surpreendentemente, os homens também eram aconselhados a chorar muito. Sempre imaginamos cavaleiros como estoicos e firmes, pouco propensos a se entregar às suas emoções, mas romances de cavalaria estão cheios de exemplos de cavaleiros que choraram pela morte de seus companheiros ou pela separação de sua dama. Simplesmente não existia o conceito de que homens não choram. Um cavaleiro que estava tão dominado pela tristeza que chorava e até desmaiava de emoção, não só era aceito, mas incentivado. Considerado um sinal de fidelidade, isso o aproximava de Deus, especialmente se as lágrimas fossem derramadas durante um serviço religioso. As lágrimas também eram aceitas na corte real. O embaixador que se dirigiu aos cortesãos do Duque da Borgonha do século XV, Philip o Bom, fez um discurso tão emotivo que não só se desmanchou em lágrimas, como também comoveu todos os cortesãos às lágrimas. O costume continuou até o século XVII. O político inglês Thomas Alured descreveu um discurso feito por Sir Robert Phillips em 1628 na Câmara dos Comuns, quando o condenado rei Charles I ameaçou dissolver o parlamento. Ele disse: Sir Robert falou e misturou suas palavras com lágrimas. E então Sir Edward Coke foi forçado a se sentar quando começou a falar através de lágrimas abundantes, e o presidente da Câmara também não conseguiu conter o choro. Mortos-vivos.
Você teria pensado que, com toda a superstição circulando na Idade Média, os túmulos teriam sido tratados com uma grande quantidade de reverência. No entanto, cerca de 40% dos enterros na Europa medieval do meio do século V ao meio do século VIII foram perturbados. A princípio, pensava-se que os ladrões de túmulos eram os culpados, mas a maioria das pessoas comuns era pobre e não teria tantos bens de túmulo de qualquer maneira. Em enterros da Suíça, Alemanha e Inglaterra, alguns corpos foram posicionados em posições estranhas, com as pernas dobradas ou torcidas, os pés amarrados, as mãos colocadas na frente das cabeças ou viradas de bruços. Alguns até haviam sido decapitados. O motivo? Os medievais estavam lutando contra zumbis e estavam se certificando de que os Revenants, ou os mortos inquietos, não pudessem se levantar de seus túmulos, caminhar pela terra e prejudicar os vivos. Alguns historiadores acreditam que, manipulando os corpos, esperava-se que eles permanecessem no chão, incapazes de sair. No entanto, nem todas as pessoas mortas eram consideradas perigosas. Acredita-se que a tribo germânica dos Langobardos abriu os túmulos de seus parentes para manter seus crânios como lembranças. Por isso, dos 42 túmulos no cemitério do século VI de Brunn am Gebirge, Áustria, 38% deles estão sem a cabeça. Os membros da tribo acreditavam que os crânios de seus ancestrais trariam boa sorte. Em outros túmulos existem 2 crânios, mas apenas um corpo. A razão para isso é incerta. No entanto, os membros da tribo acreditavam que os crânios de seus ancestrais trariam boa sorte. Então, talvez seja essa a razão. Na Polônia, até mesmo nos séculos 17 e 17, primeiro as pessoas ainda tomavam precauções quando se tratava de vampiros. Para impedir que eles ressuscitassem dos mortos e sugassem o sangue de familiares e amigos, um suposto vampiro era enterrado com uma foice sobre o pescoço ou pedras encaixadas sob o queixo. A morte estava em todo lugar durante a Idade Média, com fome, guerras intermináveis, invasões e muitas doenças incuráveis. Então, os medievais simplesmente não eram tão obcecados com a morte como nós somos hoje. De qualquer forma, a Igreja pregava que a vida após a morte era muito melhor do que as dificuldades sofridas no mundo mortal. Os pátios das igrejas eram regularmente usados para reuniões e apresentações teatrais. Feiras poderiam até ser realizadas lá ou tribunais itinerantes. As trabalhadoras do sexo exerciam seu ofício nos pátios das igrejas. Desaparecido. Pet, se você costuma assistir a vídeos neste canal, já sabe que durante a Idade Média, as mulheres viviam sob a sombria nuvem do machismo. O clérigo alemão Heinrich Kramer era particularmente especial quando se tratava de odiar mulheres e inventar razões absurdas para que elas fossem temidas. Seu livro, do século XV, Maleus Maleficarum, é um guia para encontrar e destruir bruxas, que eram predominantemente mulheres. Bruxos são mencionados apenas de passagem. Para Kramer, de todas as artimanhas e maldades que as bruxas usavam, uma das piores era como elas saíam à noite roubando os pênis dos homens. Ele fez a pergunta: as bruxas podem realmente e efetivamente remover o membro com a ajuda de demônios? Ou elas apenas fazem isso aparentemente por algum glamour ou ilusão? Em resposta, ele diz que as testemunhas viram que as bruxas podem fazer coisas maravilhosas em relação aos órgãos masculinos. Não apenas torná-los impotentes, mas realmente fazer o pênis desaparecer. Por que diabos elas iriam querer coletar esses órgãos masculinos? Bem, para mantê-los como animais de estimação, é claro, e colocar, entre aspas, 20 ou 30 membros juntos e colocá-los em um ninho de pássaro ou trancá-los em uma caixa onde comem aveia e milho. Uma bruxa deve ter se sentido particularmente generosa quando um homem perdeu seu membro, pois ela disse a ele para, entre aspas, subir em uma certa árvore e escolher o que ele gostava de um ninho. E quando ele tentou pegar um grande, a bruxa disse: você não deve pegar esse, acrescentando porque pertencia a um padre paroquial. Se você precisa de um animal de estimação assim, por favor, não suba em árvores procurando por ninhos. Confie em mim, é perigoso e você não vai encontrar nada lá em cima. Eu já tentei. Muito obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Por favor, inscreva-se se você gostou deste vídeo, pois lançamos um novo toda sexta-feira.
Então, até a próxima vez, espero que todos tenham uma semana incrível e eu verei vocês no próximo vídeo. Saúde a todos!